Nem tudo que é belo é real, é verdadeiro. Nem tudo que é belo quer dizer que vai te dar alegria. Talvez você está nesse momento olhando para pessoas, objetos e até mesmo lugares que são belos, e dizendo: isso é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero viver mais na escassez. Eu não quero viver mais desprovido nessa área. Deus está dizendo para você hoje que não atenta para a aparência. Eu conheço o coração. Eu conheço a intenção. Eu conheço o pensamento. Talvez você está dizendo: eu não quero mais viver nessa cidade. Eu quero ir embora para o exterior. Porque é belo. Porque é diferente. Porque lá eu vou realizar os meus sonhos. E aqui, no Simples, você não consegue talvez realizar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer bem claro que os nossos pedidos, nossas orações não são atendidos porque muitas vezes nós queremos agradar, satisfazer a nossa alma, buscar somente para os nossos próprios interesses. É por isso que você está sendo desprovido nessa área financeira e material. Porque a sua intenção nunca foi conquistar algo para o reino de Deus. Foi justamente para conquistar, para mostrar para as pessoas que você é capaz. Então, toda vez que eu atento a essa aparência, que o quadro que o mundo pinta, dizendo que eu tenho que ter carro, que eu tenho que ter casa, que eu tenho que ter móveis, que eu tenho que ter vários cursos, várias faculdades e tal, para dizer que eu sou alguém, está dizendo para você, você vai ser um hipócrita. Você vai ser uma pessoa talvez infeliz, tendo tudo, mas ao mesmo tempo não tendo nada. O primordial, Jesus Cristo. O que adianta nós termos a aparência de que nós estamos bem financeiramente, materialmente, sendo que a nossa alma por dentro está sangrando, está chorando, está triste, está batida. O que adianta muitas vezes estar num relacionamento com uma pessoa que é bela, linda, formosa, quando você passa com aquela pessoa, todos os homens olham, todas as mulheres olham e falam: nossa, mas que homem, mulher bonita que esse homem e essa mulher arrumou. O que adianta? Ao contrário, só vai causar nos outros inveja e ao mesmo tempo vai causar o desejo de prostituir com seu cônjuge. Por quê? Porque é lindo demais, porque é belo demais. E isso acaba até mesmo sendo um problema, porque quem se considera vaidoso demais, belo demais, cuidador demais com a sua aparência, acaba caindo em tentação e assim traindo o seu cônjuge. Entenda o seguinte: o Evangelho nunca nos deixou claro e nunca nos afirmou de que a nossa aparência nos salvará, que o nosso estereótipo nos salvará. Digo isso em questão de aparência, digo isso em questão de bens materiais, digo isso em questão financeira. Jesus nunca falou que nós, se tivermos bens materiais, financeiros, se fôssemos belos diante dos olhos das pessoas, nós seríamos salvos. Jesus nunca disse isso. Ao contrário, Jesus disse o seguinte: que aquele que quiser servir a ele tem que abandonar e negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar até mesmo a sua beleza. Negar a si mesmo é negar até mesmo os seus luxos, que muitas vezes ultrapassa. Às vezes a pessoa não aceita e não quer se converter por causa dos luxos que você tem e ostenta. Todo ato de bondade muitas vezes ofende. Você entendeu isso? Quando você quer muito abençoar alguém ou as pessoas entendem que você quer aparecer, que você quer ser melhor do que ela, que você quer ter o controle sobre ela. Então, muitas vezes, você tem que perguntar ao Espírito Santo: eu posso abençoar essa pessoa? Eu posso ajudar essa pessoa? Então, não vá apresentando para as pessoas uma face de bom caráter, de uma pessoa de boa índole, em bens materiais, em doações, ou até mesmo em meios, né, de se manter no nível social do jeito que ele quer colocar um padrão na nossa vida. O mundo social hoje, eles querem nos pintar um quadro, ele quer que você se encaixe nesse quadro. E esse quadro, muitas vezes, a Bíblia vai falar sobre isso, que não é um quadro que agrada ao Senhor. Tiago fala que aqueles que estão sorrindo chorem, e aqueles que estão chorando se alegrem. Por que ele vai falar isso? Na carta do Tiago, ele vai dizer bem claro: olha, vocês precisam converter toda a alegria sua em choro e todo o pranto de vocês em alegria. Por quê? Porque Deus sabe a intenção do coração do homem. Quando o homem está provido demais e ele não reconhece quem o tirou ele daquela situação de uma vida de escassa, quando ele não reconhece que ele precisa do Senhor, o Senhor tira tudo dele: os bens materiais, as finanças, os filhos, a família, o casamento. Deus tira porque Deus fez isso com Jó. Jó era um homem que era provido tanto em beleza, sua família, uma família representada. Assim, aparentemente, todo mundo queria ser como Jó. Aparentemente, todo mundo queria ter as filhas que Jó tinha. Aparentemente, todas as pessoas queriam ter os filhos que Jó tinha, porque era visível. Ele sentava à porta da cidade para dar conselho e ainda ajudava o órfão, a viúva necessitada. Você já notou isso? Que as pessoas invejam a sua vida, invejam a sua casa, invejam os seus patrimônios, invejam o seu jeito de falar, o jeito de pensar? Por quê? Porque sabe que você é uma pessoa abençoada por Deus, agraciada por Deus. Eu não digo isso só por causa dos bens materiais, eu digo isso que até a pessoa mais simples, ela é invejada por uma pessoa que tem condição financeira e é provida de bens. Tem pessoas mais simples que são invejadas por pessoas grandes, nesse poder aquisitivo, porque consegue dormir a pessoa simples e essa pessoa não consegue dormir. Muitas vezes as pessoas nos invejam, mesmo a gente sendo simples, não tendo nada, pela paz que nós temos e pela alegria que nós temos em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que diz para nós: calma, eu estou virando uma chave, eu estou mudando a sua história, eu vou mudar a sua história.
Então, quando Cristo fala isso para nós temos a certeza de que Cristo está trabalhando. Por mais que nós sofremos por situações que acontecem na nossa vida, circunstâncias que vieram contra as promessas do Senhor, nos fazendo desacreditar daquilo que o Senhor falou para nós. Olha, muitas vezes as pessoas tentam fazer isso, nos manipular. E as situações, as circunstâncias dessa vida tentam fazer também isso, que a gente venha a ser manipulado. Só que nós temos a certeza que seremos salvos e a nossa riqueza não está só aqui, está na glória. Então, quando um rico vê você passando, mesmo com a sua roupa simples, mesmo quando você está comendo a comida mais simples, ele tem inveja, porque você é grato, ele sabe de onde você tirou. Você foi tirado. Davi foi tirado de trás das malhadas, filho do pecado, filho de uma prostituta, a qual Jessé teve relação com ela. Os seus irmãos, belos, lindos, formosos, eram desejados, cobiçados pela sociedade, mas Davi, franzininho, magrinho, 17 anos, cuidando das ovelhas do pai, lá no pasto, era cobrado por todas as obrigações dos irmãos em casa. Você já teve uma situação dessa? Onde você é cobrado pelas obrigações dos seus irmãos? Onde Deus fala para você não, porque eu tenho uma experiência melhor com você, porque eu tenho uma intimidade maior com você, porque com você é diferente e com os outros não. Todos estão olhando o momento e você está olhando o futuro, do que pode acontecer. Então, Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Deus não está interessado em sacrifício, Deus está interessado em coração quebrantado, em fazer uma sondagem em nós e mostrar para nós quem nós somos verdadeiramente sem a presença dele. Porque quando você está na presença do Senhor, ou até mesmo quando você conquista algo na sua vida, todo mundo te deseja, todo mundo te quer, todo mundo quer ter um relacionamento com você. Mas quando você está desprovido do Espírito Santo, da providência de Deus, passando na prova, passando na luta, passando dificuldade, sofrendo, ninguém te procura. Então entende isso, aprende isso hoje, que a aparência, tudo que você está vendo, talvez não é aquilo que você realmente precisa, que você deseja. Porque hoje você vê uma pessoa dentro de uma casa granfina, rica, com muito dinheiro, como aqui na nossa cidade, pessoas que têm mansões dentro da nossa cidade, várias casas lindas, maravilhosas, mas aí você olha assim, vai passando, olhando. Se você pedisse Deus para ver sua visão, para ver o que está acontecendo lá na hora dela dormir, você entender o que eu estou falando. Nem todos que estão nessas casas de luxo dentro aqui dessa cidade têm paz de espírito, têm paz na alma. Nem todos que têm seus carros, automóveis caros, que têm condição financeira, que ajuda pessoas, que faz uma obra, né, social. Nem todas as pessoas têm paz, né, na alma, no espírito. Nem todas as pessoas estão verdadeiramente com a saúde intacta, né, firme. A maioria dessas pessoas que nós vemos hoje dentro da nossa cidade, com esses casos, com esses carros de luxo, são enfermas, traumas psicológicos, emocionais, sentimentais, espirituais. Mas nós que somos desprovidos muitas vezes do bem material, bem financeiro, até mesmo de beleza, somos as pessoas que temos mais paz com Deus. Se contentamos com qualquer coisa, a água está subindo, descendo, para nós está bom demais. O importante é ter Jesus. Que você possa ser hoje mais adorador, mais íntimo de Deus, e que você possa colocar todas as suas necessidades sempre na mão de Deus. E cuidado com aqueles que batem no teu ombro, te bajulando, te dando bons elogios, dizendo para você que você está bem, que está gostando das coisas que você tem feito, que tem com você como melhor amigo, que o bicho que der para você vai dar para ele também. Cuidado com essas falsas promessas, cuidado com esses elogios, cuidado, porque tem muitas pessoas que só quando você está bem que quer estar perto de você. Mas quando acontece alguma coisa errada, ninguém quer ficar perto de você. Quando você está em situações difíceis, as pessoas não olham para a sua vida, não olham para os seus problemas. Mas como disse Samuel Mariano, as pessoas só querem um momento, não querem saber da história. Seja provido hoje por Deus em graça, misericórdia, amor, compaixão, intimidade, dons espirituais, frutos espirituais, que você possa ser provido por Deus em todas essas áreas e ainda mais que a sua fé não seja alicerçada em areia movediça, não. Que a sua fé seja alicerçada na rocha. Porque quem constrói a sua casa sobre areia é aquele tipo de pessoa que constrói a sua casa nos bens materiais, contando com os bens materiais, contando com o seu dinheiro, o poder aquisitivo, com a amizade, contando com o casamento. Porque todas as vezes que eu coloco a minha confiança em um casamento, em bens materiais, em quanto eu vou ganhar, ou até mesmo em que eu vou construir, em que eu vou ter, isso eu estou sendo ilusório, eu estou passando por um momento de ilusão, a qual Deus vai mostrar para você que quando você perder tudo, a sua fé estava somente naquilo. Então, Deus quer uma intimidade conosco, Deus quer provar para nós que a nossa fé tem que ser verdadeiramente somente nele, que a nossa busca tem que ser mais pela presença, que é abundante, que preenche ela com o nosso ser, do que somente em bens. Claro que Deus provê, provê. Claro que Deus exalta, exalta. Claro que Deus faz multiplicar o pão e o azeite na botija, sim, claro. Só que nós precisamos entender bem claro que o Senhor, meu amigo, minha amiga, simplesmente quer que você seja humilde. Humilde não assim, de dizer, eu não tenho emprego, não tenho bens materiais, não. Humilde para reconhecer que sem ele você não é nada. Que você pode ter tudo, mas se você não tiver ele, você não é nada. Agora se você não tiver nada, tiver ele, você tem tudo. Que Deus te abençoe. Não atenta para a aparência. Não atenta de forma alguma para a beleza de uma pessoa. Beleza não quer dizer nada. A pessoa pode ser a mais linda dessa terra, mas no final,
coração dela está amargurado. Ela tem depressão, opressão, tristeza, angústia, revolta, raiva, ira. Quando você descobre isso nela, é tarde demais. Quando você quiser alguém para relacionar, o que eu aprendi? A pessoa vai ver a promessa de Deus na sua vida e vai com você pela promessa de Deus. E não pelo que você tem, que você pode fornecer. Deus te ama e Ele deseja o melhor para você. Quando você quiser ter amigos, amigos verdadeiros não vai estar com você porque você pode proporcionar passeios, viagens, ou até mesmo, talvez, essas pessoas que estão andando do seu lado, está dizendo assim, eu vou andar com ela porque ela é filha de fulano mais importante da cidade. Vou andar com ele porque ele é filho de Bertano, que é dono de tudo aqui na cidade. Não, esses amigos são falsos. Ande com pessoas sinceras, que puxam a sua orelha, mas que te amam. Esteja sempre pronto para ouvir, tarde para falar. Ser amigo de verdade é aquele que vai te chamar atenção. E aquele que vai ser como um remidor, um provedor na sua vida, no momento mais difícil. Na escassez, ele vai estar com você. Na fome, ele vai estar com você. No luto, ele vai estar com você. Na quebra da empresa, ele vai estar com você. Amigo é aquele que vai estar orando por você, quando você está guerreando. Amigo é aquele que vai te animar no momento mais difícil. Casamento também. Para casar, é aquela pessoa que vai olhar a promessa e não vai olhar os bens que você tem. Vai desejar estar com você porque você ama mais a Deus do que ela. Porque se ela amar mais a Deus, certo? Do que você, ela vai aprender a amar você. Porque Cristo nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Que nós possamos entender isso. Não é fácil. Mas que nós possamos ter hoje as escamas sendo arrancadas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar isso com os olhos espirituais, os olhos da fé, sabendo bem certo que o Senhor verdadeiramente fala conosco e nos orienta com discernimento espiritual a tomar decisões certas, assertivas e não precipitadas. Não olha para a aparência, olha para a promessa. Quem é da promessa vai ser seu amigo na escassez. Quem é da promessa vai se relacionar com você na escassez. Quem é da promessa vai ser o provedor quando você menos esperar. E aí, aprenda também a honrar e valorizar as pessoas que te honraram no momento da escassez, que não te abandonaram, que não te deixou. Aprenda a honrar. Honrar em palavras, honrar em atitudes, honrar também em presentear e se alegrar com aquela pessoa, com a vitória dela, tá bom? Deus te abençoe.